Bom dia, igreja, graças a Deus. Amém. Impressionante como Deus trabalha, né? Nós estamos trabalhando com essa ideia da prevenção, né? Da prevenção ao uso de entorpecentes de drogas para as nossas crianças. E alguém lembra qual é o texto base para essa reflexão que nós estamos fazendo? Não? Provérbios 22:6 ensina a criança também deve. E de uma forma maravilhosa, a irmã Neuza trouxe para a gente, lógico, na providência de Deus, o texto de Romanos, que fala muito daquilo que nós estamos vivendo. Naturalmente, ela abordou o fato da igreja ser uma igreja comprometida, da missão ser comprometida, e estar realmente cumprindo com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Né? Mas o que eu achei interessante, que aí eu trago para o que nós estamos trabalhando, no mesmo capítulo 1, no versículo, vamos pegar do 22 até o 26, a parte A, que diz assim: inculcando-se por sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames. É impressionante como a busca pelo pecado faz com que realmente Deus abra mão da gente. A opção é nossa, a escolha é nossa de viver dessa forma, e é por isso que nós vemos o mundo vivendo da forma como tem acontecido, né? Nós falamos sobre hedonismo, e hedonismo nós entendemos que é pecado. Às vezes acontece isso. Só um minuto. Obrigado. Mas nós paramos semana passada nesse ponto, né, quando nós falamos sobre a pausa urgente do que nós estamos vivendo, a depressão. Depressão no meio das nossas crianças. O nosso objetivo maior é focar nessa geração que está vindo, né? Naturalmente aplicando aos jovens, adolescentes e até para nós adultos também. Mas a base é isso. O que vem acontecendo com as nossas crianças? Estão vivendo circunstâncias como automutilação, partem para o uso de entorpecentes dentro das escolas, como nós falamos, e nós vamos mostrar algumas coisas depois. Sabemos que, por estatística, né, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós temos de 210 a 230 crianças por ano cometendo suicídio por estarem usando entorpecentes dentro das escolas, crianças de 5 até 7, 8, 9 anos, eles não têm ainda uma média real, porque as crianças não conseguem compactuar com aquilo que eles estão vivendo. A dor é tão grande que eles se sentem culpados pelo que eles estão vivenciando. E aí muitos acabam tirando a própria vida. A dor é tão grande, o medo é tão grande, a culpa é tão grande, um serzinho tão pequenininho tem acontecido muito isso no mundo, né? Mas aí nós vamos fazer uma revisãozinha daquilo que nós vimos na semana passada. Nós começamos falando sobre os males e corrupções dos últimos dias, usando o texto de 2 Timóteo, vocês lembram, né? Falamos sobre o narcisismo, o hedonismo, psicopatia, sociopatias. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Sobre as influências que o mundo hoje traz para os nossos filhos, para as nossas crianças e para nós, para os adultos também, né? Falamos sobre a base ideal para a construção do caráter. Lembra aqueles quadros que nós fizemos sobre as faixas, né, de idade das crianças? Na separação escolar, que é a primeira infância, a segunda infância. Isso, obrigado. Então, nós falamos sobre a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência. Depois nós temos em seguida
Vira mais um pouco. Exatamente, essa parte do princípio da maturidade. É quando o jovem acha, ou a criança acha que ela já ultrapassou o ponto certo, que ela já é adulta, que é uma fase crítica também, que é dos 18 aos 22 mais ou menos, que é quando os nossos filhos vão para a faculdade, ainda com uma mentalidadezinha bem fragilizada, sensível, né? Aquela fase em que o adolescente, o jovem, acha que sabe tudo nesse mundo, né? E que ele é capaz, aí ele se depara com um grupo lá que prega a mesma coisa, nós somos poderosos, nós podemos, nós conseguimos. E aí entram as filosofias, as ideologias, os desvios todos do ensinamento da palavra de Deus, por conta do quê? O que nós aprendemos, chamado hedonismo. E aí nós vamos falar mais sobre isso também mais para frente, tá? Depois, como prevenir o envolvimento com as drogas, a corrupção na história de Israel, ou seja, a Bíblia traz inúmeros textos, que se nós fôssemos citar todos, seriam muitos, que vem falando sobre a corrupção, sobre o desvio comportamental, ou seja, o próprio hedonismo, ele é um desvio comportamental, né? O nosso comportamento não era para ser como é, então é pecado. Nós mudamos a natureza do nosso comportamento com relação à pessoa de Deus por conta dos nossos interesses pessoais. Depois nós vimos sobre as dificuldades encontradas para o auxílio à educação infantil. Entramos nesse quadro sobre a depressão. E eu quero falar um pouquinho mais sobre narcisismo, hedonismo, psicopatias. Agora não quero mudar. Explicando melhor, aquilo que nós passamos a semana passada, nós falamos sobre narcisismo, né, que a psicanálise diz que é amor pela própria imagem, desprezo pelo próximo. O narcisismo é uma doença. Tá? O narcisismo ele vem do hedonismo. O que é o narcisismo? Para nós termos uma ideia melhor. O narcisista é aquele que tem consigo a ideia de que ele é o melhor. E se ele não for o melhor, ele vai fazer de tudo para obter esse local. Ele olha para todo mundo e ele diz que todo mundo é menos do que ele. Ele é mais capaz, ele é melhor, ele é mais inteligente, ele é... Enfim, até no meio profissional. Mas também dentro das nossas igrejas. Se, por exemplo, eu estiver tocando um instrumento e alguém achar que vai querer pegar o meu lugar, eu vou armar um circo danado para que isso não aconteça. Eu faço qualquer coisa, passo por cima de quem quer que seja para manter a minha posição. No popular, eu sou o cara, eu sou o melhor. Continuando com esse pensamento, né, é uma doença comportamental crônica. Pode ser genética ou desenvolvida a partir de traumas. Muitas pessoas sofrem traumas na primeira infância e acabam desenvolvendo a necessidade de se superar. E isso vai além do normal, porque não existe controle, não existe equilíbrio. O narcisista nem sempre é um psicopata ou um sociopata. Ele às vezes tem vestígios, né, de psicopatias em níveis menores. Mas os psicopatas e sociopatas são sempre narcisistas. Se a gente observar os casos todos que nós vemos de psicopatia e sociopatia, nós vemos que eles fazem qualquer coisa para obter o sucesso que eles querem, nem que seja para colocar em risco a própria vida. Muitos desses que, por exemplo, nas Torres Gêmeas, né, é uma demonstração clara de psicopatia, de sociopatia. Vamos destruir, nem que seja para morrer, porque é um objetivo nosso, porque nós somos melhores, ou porque eu sou melhor, ou porque eu vou encontrar as 10, 15, 20, 30 virgens depois, eu não sei. É criando uma mentalidade na cabeça do ser humano que ele se desenvolve em cima disso, ou seja, o meu objetivo é esse. E ninguém vai se colocar no meu caminho. É um transtorno comportamental, mas é reflexo de uma doutrina chamada hedonismo. Tá? São desvios comportamentais, como nós já falamos, que se tornam transtornos comportamentais que desenvolvem doenças psiquiátricas como a esquizofrenia, psicopatias e sociopatias. Ou seja, tudo tem uma origem, tudo nasce na base do hedonismo. O nome hedonismo ele surge mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, vem do grego hedone, que é o nome de uma guia
ou uma daimon, né, que eu prefiro falar demônio mesmo, ou uma deusa da mitologia grega que representa o prazer. Na história da mitologia, ela é filha de Eros com Psique. Né? Hedonê era uma representação encarnada de uma vida prazerosa. O hedonismo é uma doutrina ou filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana, praticamente uma religião. Quem vive preso nessa questão do hedonismo vai naturalmente desenvolver algo muito parecido com o narcisismo. E a tendência disso se agravar e se tornar crônico é justamente que a pessoa perdeu o controle. Aí ela começa a ter atitudes nas quais ela acredita, ela passa a acreditar até nas mentiras que ela conta, e ela faz qualquer coisa para conseguir o que ela quer. Existem crianças que trouxeram isso para a genética já desenvolvendo esse problema. E se a gente observa as professoras, principalmente que trabalham com mais crianças, que são mais observadoras, que já têm preparo, têm estudo, conseguem notar que aquela criança tem um comportamento diferenciado dos outros. E nem sempre o comportamento é por conta da postura da família, mas a criança nasce com isso. O que vai mudar isso é o comportamento da família dali para frente. Deveria, pelo menos, né? Mas as famílias também não têm esse conhecimento. Também reconhecido como ideologia, filosofia e doutrina, no período da Antiguidade Clássica, no início do século VIII a.C. Depois, através do filósofo grego Aristóteles de Cirene, no ano de 435 a.C., pai da, se diz, né, pai da doutrina, defendia a concepção da finalidade do prazer, ou seja, que a vida deveria ser guiada pela procura de todas as formas de satisfação, especialmente a física ou sexo, orgias, nos dias de hoje, as drogas também. Logo a seguir, no ano 341, que até o pastor Wagner comentou no ano passado, nós temos conhecimento de um povo chamado Epicureus, né, que trocavam tudo pelo prazer, com base em Epicuro, né? Epicuro, não sei exatamente. O propósito da filosofia, até então, era atingir a felicidade, estado caracterizado pela aponia, ausência de dor física, ou ataraxia, ou imperturbabilidade da alma. Uma palavra difícil. Tudo isso para a gente entender o que é hedonismo e o que ele causa. Hoje nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas buscam prazer, pura e simplesmente o prazer. Um quer ser mais que o outro, um quer ser mais feliz que o outro nesse mundo. E até comentando com a minha esposa, nós saímos ontem de carro, passando, chovendo, tempo de chuva, e passamos em frente a alguns barzinhos. Assim, gente com o pé quase do lado de fora, pegando chuva no pé, mas não abria mão de estar ali. E aí a pergunta nossa foi, puxa vida, né? Os barzinhos estão assim, com esse tempo de chuva, e no tempo de chuva, muitos deixam de ir à igreja, muitos deixam de se juntar ao povo de Deus para prestar um pouco de adoração de Deus. Muitos arrumam desculpa, mas eu estou um pouquinho resfriado, eu estou com gripe, eu estou com isso, eu estou com aquilo, vai me dar febre, enfim, eu sou sensível, mas se tiver um churrasco, se tiver uma festa, se tiver um aniversário, né? E eu fiquei muito feliz quando o irmão disse o comentário que foi feito da igreja pelo trabalho que foi feito ontem à noite. Uma igreja na qual se vê e se sente a ação dos Espíritos. Glória a Deus por isso. Mas continuando, o que é depressão? Vamos lá para o 22, por favor. Tudo que nós estamos vivendo nesse mundo e tudo que nós estamos buscando está chegando à depressão em nós adultos, mas também em crianças, né? O que é depressão na adolescência? Onde ela aparece com uma frequência maior. A depressão ela atinge de 10 a 20% de crianças entre 5 e 14 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde também, tá? E ela provoca alteração do humor, alterações químicas do cérebro, tristeza, angústia, agressividade, irritabilidade.
E aí a pergunta, é depressão ou tristeza? Será que a criança tem motivos para ter tristeza? Ou será que já é um princípio de depressão? Será que a tristeza promove ou desenvolve uma depressão na criança? E quando a gente fala de 5 a 14, eles são vistos como criança mesmo. A depressão é uma patologia, uma doença. Quais são os sintomas? Mais um. São os mesmos sintomas na fase adulta, mas com características específicas dessa faixa etária. Primeiro, mudança de humor. A criança fica emburrada muito fácil, se isola, se torna agressiva. Ela se torna, ela não é. Ela não é emburrada, mas ela se torna uma criança, sabe, tensa, nervosa, emburrada, nada está bom para ela. A mudança de comportamento, ou seja, a inversão do habitual, a oscilação, aquilo tudo que ela está acostumada a fazer, ela começa a promover mudanças. A queda no rendimento escolar. Essa é a maior guerra das professoras, dos professores com as crianças, a maior luta por ver essa oscilação nas crianças. É difícil, né, identificar cada caso. Eu sei que vocês têm um preparo muito grande, mas é difícil, é quase impossível identificar. Mas fazem muito mais do que muito psicólogo. Eu sou sempre que minha esposa é professora, como conheço outros que a gente tem conversado, né? Alteração no sono e no apetite. A criança começa a mudar os horários. Come mais ou come menos, dorme demais ou dorme de menos. Sintomas físicos, dores, formigamentos, câimbras, enfim. Automutilação, que é considerada realmente doença, pois coincide X84, ou seja, Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Pensamento sobre suicídio. A criança começa a alimentar a mente com filmes, ou seja, querer assistir filmes que falam sobre morte, sobre fim, sobre tragédia. Roupas, começa a se vestir com roupas de cores que têm a ver com isso também, símbolos, né? Maquiagem, fala muito sobre morte, começa a desenvolver uma certa fixação por imagens de cemitério e escuridão. Tudo que nós falamos até agora está ligado diretamente à depressão. Ou seja, momentaneamente, né, temporariamente ou até permanente. Causas principais da depressão, para nós entendermos. Muita gente fala assim, a depressão é uma coisa que é brincadeira, né? Fragilidade desnecessária. Só que a depressão ela pode ser genética. Como nós entendemos, a ciência já declarou que até pelo menos a 4ª, 5ª geração nós transferimos informações genéticas do nosso cérebro, problemas e circunstâncias que nós vivemos ou doenças que nós tivemos e desenvolvemos, e nós corremos o risco de transferir isso para essas crianças e a criança nascer com essa tendência, com essa probabilidade. Doenças crônicas também desenvolvem depressão, ambientes em que vive, e hoje nós sabemos que os ambientes são terríveis, né? Pessoas com quem convive, e aí a nossa pergunta, com quem os nossos filhos estão convivendo? Dependendo do tipo de informação que eles recebem dessas pessoas, aí entra a escola, entra tudo que a gente possa imaginar. Abusos, que também hoje é comum, a gente ouve todo dia falar sobre abuso em crianças, né? Nós vimos lá também sobre o projeto Bonecas, lá que busca recuperar crianças que foram abusadas sexualmente, foram abandonadas pelos próprios pais, foram vendidas pelos pais para isso. A violência, que hoje o mundo inteiro está assim, ou a sua própria vulnerabilidade. Existem crianças que são sensíveis, são frágeis demais. E quando que isso acontece? Na transição entre a fase infantil e a fase adulta. Por quê? Essas novas experiências, emoções e descobertas que a criança começa a ter nessa fase de transição, por conta daquela explosão dos hormônios e a questão da necessidade de tentar se descobrir ou se encaixar na questão da sexualidade, e esse monte de informações que nós temos hoje faz com que a criança tenha esses picos, né, dentro da sensibilidade deles. Fica complicado
para desenvolver um pensamento seguro, sensato, principalmente porque a base familiar muitas vezes é frágil. Qual que é o tratamento para isso? Né? O tratamento é o apoio profissional familiar, ou seja, psicológico e, se necessário, psiquiátrico. No nosso meio, entendendo que a psicologia e a psiquiatria hoje em dia são profissões. E na maioria das vezes, infelizmente, a questão é tornar o paciente dependente do profissional, porque é um meio de ganho deles. Então eu vou colocar na cabeça de alguém, se eu sou um psicólogo, se alguém tem um problema X, para que ele se torne dependente do meu trabalho, então todo mês me caia, né, um valorzinho na minha conta, ou do psiquiatra que coloca um medicamento tarja preta e a pessoa fica dependente daquele remédio, que é uma droga também, e transforma o ser humano num drogado. Por isso a importância é, se necessário, busque sim, mas de preferência um psicólogo cristão, evangélico, que tenha referências boas, para você saber onde você está colocando o seu filho. Eu vou levar meu filho para um terapeuta, para um psicólogo, porque ele está mostrando alguns daqueles detalhes que o Douglas comentou. Só que aí o primeiro psicólogo, psiquiatra que tem por aí, eu paro ali e eu não sei com quem eu estou lidando. Nós estamos vivendo num mundo caótico, num mundo caído, num mundo cheio de pessoas hedonistas. E em muitos existem casos de psicopatia evoluída. O objetivo sou eu, sou narcisista a ponto de tornar o seu bebê de 2, 3, 5 anos independente, com medicamentos. Isso lá na frente está refletindo pesado. Naturalmente, que cada caso é um caso, né? Mas a gente tem que, primeiro, botar o joelho no chão. Ou melhor, primeiro, conduzir o nosso filho, né? Induzir, orientar dentro dos caminhos do Senhor. Segundo, nós temos que dar a ele amor suficiente para que ele não sinta falta, com equilíbrio, com todo cuidado, com zelo, com disciplina, enfim. Terceiro, nós precisamos nos preocupar com o direcionamento para o mundo em que ele vai viver. Ele precisa saber onde ele está se enfiando. Onde ele está se enfiando. Existe um ditado que diz que nós criamos os filhos, ou seja, uma frase, né? Que nós temos que criar os nossos filhos para o mundo. E essa é a maior verdade. Nós temos que ensinar os nossos filhos a conviver nesse mundo sem se contaminar com ele. Na suspeita de alguma coisa, se procure ajuda médica. Mas, em primeiro lugar, procure a Deus. Olha, busque pessoas que tenham conhecimento que possam te ajudar. Todas essas coisas e causas que nós falamos, elas contribuem para a iniciação do uso de drogas entorpecentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, o 24, por gentileza. Não, o anterior. É esse mesmo, desculpa. O que são drogas ou entorpecentes? Droga é tudo aquilo que produz uma alteração no funcionamento padrão do teu organismo de forma fisiológica, comportamental ou psicológica. Vou repetir. Droga é tudo que produz alteração no funcionamento padrão do organismo de forma fisiológica, comportamental ou psicológica. E aí nós podemos incluir medicamentos. Tá? Como se apresentam? As naturais, encontradas na natureza em estado puro, já produzem efeitos adversos. Ou seja, mesmo às vezes você pega alguma coisa que alguém fala, faz um chazinho desse que vai ser bom para essa dor e tal, e nós não conhecemos de fato o produto, a planta, a erva, né? E isso já pode ser uma iniciação a algum tipo de desenvolvimento da dependência. As semissintéticas são modificadas por algum tipo de processo em laboratório. Que são as drogas que a gente vê hoje em baladas, né, que são vendidas, né? Crack, cocaína, xixi, mesclado, e aí vem muitos outros aí. As sintéticas, inteiramente sintetizadas e produzidas em meio controlado de laboratório, são os medicamentos. Existem pessoas que falam assim, você viu fulano, ele é, como é? A gente fala uma pessoa que é dependente de remédio mesmo? Hipocondríaco. Ele é viciado. É uma pessoa viciada numa droga. Como é que chama a farmácia? Como é que a gente escreve? Drogaria. Vem da onde? De droga. Então nós precisamos entender que todo medicamento é uma droga potencial. E se uma criança começa a ter acesso a isso também,
de forma fácil, sabe aquele remédio que fica na mão? Essa criança vai acabar desenvolvendo uma dependência também. E as psicotrópicas, que é qualquer tipo de substância capaz de gerar dependência, pois age no sistema nervoso central, provocando modificações na mente, no humor e no comportamento. E aí nós temos uma classificação, são as depressoras, as estimulantes e as alucinógenas. Mas onde está o problema, né? Ela gera a depressão. Deve preparar isso, tá bom? O mente aqui está dando problema. Nós já falamos anteriormente que o cérebro é inteligente e independente. Para quem tem cérebro, né? Acho que todo mundo tem cérebro. Mas ele é inteligente e independente, ou seja, o cérebro ele age do jeito que ele entende que tem que ser. Quando nós olhamos ali, vitaminas, enzimas e hormônios são os principais, né? Dopamina, serotonina, melanina, GABA. E essa GABA é um ácido gama-aminobutírico, que é o que age na nossa massa muscular, crescimento, ganho, perda de peso e tal. A noradrenalina, oxitocina, endorfina, tudo isso é usado para regular o nosso humor. O cérebro recebe daquilo que você usa como alimento, frutas, verduras, legumes e tudo mais tal, ele pega, tira todas as vitaminas, as proteínas, transforma em enzimas que transformam em hormônios, e esses hormônios é que geram o nosso bom humor. Mas se você tiver uma alimentação errada, complicada, vamos passar mais um, o cérebro reage a isso também. Ele não só age como ele reage, de acordo com aquilo que você coloca ou manda para ele. Ou seja, alimentos saudáveis, funcionamento e desenvolvimento saudável. Né? Vamos manter, acho que não está aí. 26, se eu colocar. Bom, a gente chega nele. Os estímulos saudáveis de funcionamento e desenvolvimento também saudável. Ou seja, alimentos saudáveis produzem funcionamento e desenvolvimento saudável. Os estímulos saudáveis também. O que nós entendemos como estímulos saudáveis? É uma boa leitura, é uma boa música. O que mais vocês podem dizer aí? É uma boa orientação, uma boa disciplina, isso é estímulo. Uma boa correção não é necessária. A vara quando necessário, sim, com sabedoria. Ou seja, disciplina, ensinamento, referências, ambientes, relacionamentos. E relacionamento familiar saudável, isso é fundamental. Isso promove o desenvolvimento geral, de forma plena, assim como o relacionamento familiar com a palavra de Deus. E com isso não tem como a gente mudar a conversa, ele gera paz e segurança. Por isso, o nosso texto é Provérbios 23:6, né? Ensina a criança como deve. Agora sim. Mas é aquele problema. Nós tivemos um probleminha aqui de configuração. O Cid até tentou me ajudar ali, mas foi quase impossível. Né? Nós não vamos perder o fio da meada, não. O que é fundamental para nós? Abre depois desse texto de Colossenses 3:18, por favor, nessa imagem para a gente ver também. Eu usei esse texto de Colossenses 3:18 a 25, fala sobre os deveres da família. Simples, né? Mas acho que 18 a 23, perdão. Ele diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Viu, maridos? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pulei o 22, propositalmente, e o 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Lê para mim, por favor. André. Não, Pedro, perdão. Vocês, esposas, submetam-se aos seus maridos, porque isso foi o que o Senhor planejou para vocês. E vocês, maridos, devem ser amorosos e bondosos com suas esposas, e não tratá-las com amargura nem aspereza. Vocês, filhos, devem sempre obedecer aos seus pais e às suas mães, pois isso agrada o Senhor. Pais, não repreendam tanto seus filhos a ponto deles ficarem desanimados e de desistirem de esforçar-se. Aí o 23.
trabalhem arduamente, de bom ânimo, em tudo quanto fizerem, tal como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não simplesmente para seus senhores. Naturalmente eu uso a ARA, né, como base para qualquer estudo, porque ela realmente é a mais próxima dos originais, a mais fiel para nós aprendermos a estudar. Mas eu gosto muito dessa transcrição, como diria aqui na versão, porque ela simplifica bastante a linguagem, principalmente para o meio que eu trabalho, né? Com dependentes químicos, moradores de situação de rua, com pessoas que estão com a parte intelectual já minada, né? Capacidade de compreensão, às vezes, até está mínima. Algumas estão começando um princípio de demência, já não conseguem concatenar palavras, ligar coisa com coisa. Mas é simples. O nosso dever como família, e quando se fala em família, muitos pensam no pai e na mãe, mas os filhos também têm compromisso, a Bíblia diz isso. Agora, como é que nós devemos fazer? O que diz o versículo 23 lá? Vamos falar junto? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Em algumas circunstâncias, fazer algo para a esposa da gente, aquilo que ela pede, que a gente não está nem um pouco afim ou que a gente não concorda, é difícil. Não é? Ou vice-versa, fazer algo que o marido pede, às vezes, mas esse cara é chato. Né? O cara é exigente. Estou aqui cansado, trabalhei, fora, peguei criança, tudo mais, ele chega aqui e ele quer o almoço na mão. Não sei por que parece que todo mundo se identificou, né? Agora aí que está o segredo, né? Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para nós. Essa parte todo mundo não lê, pula, né? Eu esqueci, ele falou que não estava bom, né? Mas o cérebro é inteligente e independente. Passa mais um pouco assim. E aí, nossa, mais um, isso, mais um. Mais um. Agora sim. Vocês conseguem entender esse quadro? Dá para enxergar? Dá para ler bem? Naturalmente, isso aqui não é uma escala real, não faz parte, não existe uma ciência que estabeleça isso, mas é mais para a gente entender. Eu usei como ideia o quadro do controle, né, do equilíbrio, do entendimento do pH, básico, neutro e o que mais? Ácido, né? Só para a gente ter uma ideia, tá? Para a gente entender como funciona o nosso cérebro. Quando nós estamos no normal, aquele nível 7, ali, com ideia, nós vivemos um tempo de serenidade. Nossa mente está tranquila, está em paz, né? Funciona do jeito que precisa. Quando nós passamos algum tipo de nervoso, algum tipo de estresse, seja emocional, seja de saúde, a tendência é cair para -6 ali. Vocês estão vendo? Isso vai gerar um estresse depressivo, leve, momentâneo, às vezes temporário, depende daquilo que nós estamos vivendo. E vai promover o quê? Tristeza. Tá? Quando você perde alguém, por exemplo, você entra num quadro assim. Se você for uma pessoa extremamente instável, desequilibrada, isso aqui está querendo cair de novo, viu? Você vai conseguir vivenciar um momento de tristeza profunda, mas vivenciando um período depressivo, um momento depressivo. Não uma depressão estável, contínua. Esse é o risco que a gente corre muitas vezes, quando a gente vive uma situação dessa, a gente cai na mão do médico que passa alguma coisa, algum medicamento, e aí sim, aí isso vai gerar uma dependência, essa dependência vai manter a sua depressão contínua. Quando nós temos um momento de alegria, por exemplo, a notícia de que vai vir mais um bebê, né? Euforia vai em cima, alegria, ou que você ganhou um aumento de salário, ou qualquer coisa parecida nesse sentido, né? Um emprego novo. Gostava, né?
O que isso provoca? Isso provoca um êxtase moderado. Isso gera alegria. Você fica numa alegria que você não se contém. Você canta, você pula, você passa uma semana, um mês, numa felicidade que nada te derruba. Até aí você está dentro do normal. Mas quando você ingere algum tipo de droga, algum tipo de medicamento, algum tipo de entorpecente, daqueles que nós lemos anteriormente, ou o teu cérebro vai gerar um transtorno depressivo compulsivo, que é o PDCA, que vai abaixo de 6 e vai gerar uma depressão realmente estável, permanente. Tem cura? Sim, tem. Se você conseguir reverter esse quadro. Ou com a ajuda de um médico, ou uma libertação, né? Mas essa mesma droga, ou seja, outro tipo de droga, ela pode promover, jogar o nível lá para cima, acima de 8, vamos imaginar que chega a quase 12. É uma ideia que os profissionais desenvolveram nessa linha para pensar. De 8 ele pula para 12. Até o 8 é normal, mas a droga do nosso efeito é tão violenta que vai lá para o 12. O risco de êxtase mais adicção. O que é adicção? Adicção é escravidão. É você se tornar escravo de alguma coisa. Ser um adicto é ser um escravo. É um termo muito usado no meio dos dependentes químicos. E aí nós nos tornamos adictos, ou seja, escravos daquilo que nós estamos usando. Naturalmente, todos nós temos alguma adicção, né? Nós somos escravos de alguns pequenos hábitos, de alguns costumes no nosso dia a dia, é próprio do ser humano. Só que no caso da droga vai provocar euforia. Então, quando a gente vê o ser humano na rua sob efeito da droga, você vê que muitas vezes ele está falando sozinho, pulando. O cara é louco, não, ele está sob efeito da droga. Ele perdeu o controle sobre si mesmo. O que está agindo na mente dele é a droga. O que acontece? No quadro acima, que nós vimos mais ou menos do que 6, pode gerar essa dependência química. O que nós entendemos com isso? O nosso cérebro ele funciona da seguinte maneira: o que você está mandando para ele? Aqui, quando o pastor Wagner, ou irmão, ou qualquer outra pessoa está falando sobre o texto bíblico, nós estamos ouvindo Deus. Certo ou errado? Certo. Quando nós ouvimos Deus, o nosso cérebro pega toda essa informação e armazena, e ele vai processar isso de acordo com o que nós estamos alimentando. Se você enche o seu coração de alegria, você busca coisas que te façam bem, no bom sentido, óbvio, o teu cérebro vai estar sempre feliz, vai estar sempre alegre. Se você é uma pessoa que só procura olhar para as coisas ruins, sabe aquela, ligar da DM, né, programas assim, para que quase cai sangue, e tem gente que fica ficcionando esses programas. Só vê desgraça. Qual que é a tendência desse ser humano? Estão na crise, porque o cérebro ele pega a informação, ele processa e ele vai reagir. Lembra que nós falamos que o cérebro age e reage? Ele é independente, ele é inteligente, toda a nossa capacidade intelectual está lá. Mas ele é independente, ele vai agir do jeito que ele quiser. O que é que você está mandando para lá? Qual é a informação que você manda? Se você está usando drogas, ele vai pegar a droga e vai falar assim: poxa vida, antes eu produzia aqui para chegar entre 6 e 8, manter ali, né? O esforço danado, pegando as vitaminas, proteínas e tudo mais para produzir bons hormônios. Aí esse lesado, esse doido aí, joga uma droga para dentro e dá um boom. Para que eu vou produzir se de fora vem mais fácil, o efeito é melhor? Não é uma questão de lógica? O nosso cérebro ele reage assim: eu vou parar de produzir. Então, ao invés de ele produzir aquele normal entre 6 e 8, ele cai para 4 ou 5. O que acontece com você? Toda vez que você entrar em depressão ou qualquer coisa parecida, ele vai pedir mais. Eu quero estabilidade. Só que a droga não gera estabilidade, ela joga por isso. Ou ela deprime por isso. Aí nasceu a dependência química. Dependência química não tem cura. Tem libertação. Glória a Deus por isso. E a gente tem visto alguns casos. Mas não tem cura. Vamos passar mais um pouquinho para frente? Classificação das drogas. Sistema nervoso central. É lá que age tudo. É o nosso sistema nervoso central que comanda tudo. Depressores do sistema nervoso central, estimulantes do sistema nervoso central e perturbadores do sistema nervoso central.
Charlot, que foi um pesquisador francês, ele denomina as drogas como toxicomanógenas, indutoras de toxicomanias, e as dividiu em 3 grupos, esses 3 grupos. Aí nós temos os depressores, mais um, por favor, agora preciso de ajuda. Os depressores, para nós entendermos, da atividade do sistema nervoso central, faz parte do grupo de substâncias que diminuem a atividade do cérebro, ou seja, deprimem o seu funcionamento. Aí ele gera depressão, né? Fazem com que a pessoa fique desligada, devagar, desinteressada pelas coisas, enfim. Esse grupo de substâncias é também chamado de psicoléticos ou psicodélicos. Quem é mais jovem como eu, lembra do termo psicodélico? Né? Psicodélico vem disso. Começa lá com os hippies, lá em 1970, tá certo? 70, né? Começa o movimento hippie. Psicodélico, eu sou psicodélico, aquelas roupas coloridas. Mas na realidade tinha a ver com isso. Ele promove uma sensação na mente tão forte que a visão fica toda colorida para ele, é um êxtase. Tá? E essas substâncias, elas compõem o grupo de depressores do sistema nervoso central, que é o álcool. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque nós vamos detalhar. Os inalantes, que são solventes, a cola, cheirar e coisas assim, até mesmo produto de limpeza em casa. Tá? Se vocês não sabem, é muito fácil você inalar aquilo e ficar fora meio de droga, mas não faça. Os ansiolíticos, que são as drogas sintéticas, né? Que são os medicamentos. Os barbitúricos, que são os ácidos usados para insônia, também medicamento. E os opiáceos, que produz drogas sintéticas, mepiridina e metadona. Os nomes que tem hora que é complicado para a gente, mas alguns são derivados da boa, enfim, do ópio. Os estimulantes, eles aumentam a atividade do cérebro. Então, uma droga que é estimulante, ela faz o cérebro funcionar mais. Ou seja, você vai fazer muita coisa. Tem muita gente que usa a droga para produzir melhor um evento, para falar melhor para o público, né? Esse pessoal, esses cantores, músicos e tal, atores, eles usam muito drogas, como por exemplo a cocaína, que é um estimulante. Deixa o cara acelerado, um milhão. Tem gente que sem aquilo não funciona, né? E aí nós temos a cafeína. Tem gente que eu vou tomar um café e vou tomar uma Coca-Cola em cima, porque aí eu vou ficar ligado, e fica, porque a cafeína, né, ela é estimulante. A Coca-Cola é droga. Então a gente acha que Coca-Cola é só refrigerante, não, ela tem dependência também. A nicotina também ela é estimulante, mas com o tempo ela vai provocando inclusive a fragilidade do funcionamento cognitivo, a degeneração. E aí você começa a ficar lento e tal, e parte com uma demência, com outras doenças assim. As anfetaminas, né, que são drogas sintéticas, que agem diretamente no sistema nervoso central. A cocaína, que a gente falou há pouco, vem na folha da coca. Nos países onde se produz muito cocaína, o povo mastiga a folha. Só que a folha da coca mastigada lá, o teor dela é menor, é duro. Então, existe uma certa tolerância para o uso lá, por isso que é permitido. Só que ela processada, ela recebe ácidos acetatos e outros produtos mais para aumentar a quantidade. Você pega, por exemplo, um tablete de 1 kg de cocaína, você faz 30 em laboratório. Então, quanta droga, além da cocaína tem misturado, para você promover o que esse pessoal faz? É por isso que o pessoal fica desse jeito. Aí, com a porra disso, ou seja, você pega a cocaína, refina a cocaína, produz ela, mistura, aumenta o volume e naquele tacho sobe aquele fundo. Como, sabe o açúcar derretido no fundo, assim? Acontece a mesma coisa. Isso é a porra da cocaína. Sabe o que isso vira? Crack. Só que para virar crack, ele recebe mais 35 componentes químicos que são usados para diluição de outros produtos no laboratório. É a droga que não tem retorno, não tem cura, independente do crack. Sabe, a destruição dele vai ser muito
muito rápido, né? Aí tem os perturbadores do sono também, um grupo de substâncias que modificam qualitativamente a atividade do cérebro, perturbam, distorcem o seu funcionamento, fazendo perceber as coisas deformadas, parecidas com as imagens do sonho. Vocês já viram gente na rua falando, conversando com alguém, como se estivesse ali na frente? Está vendo o demônio? Não está vendo o demônio necessariamente, ele está vendo alguém, fruto da imaginação dele. Está vendo o gnomo? Vocês já ouviram essa expressão também? Eu vi gnomo, tem até uma música, né? Por quê? Porque ele deu uma usada num chazinho tão forte lá que ficou doidão. São alucinógenos, psicodélicos, psicoticomiméticos, os nomes complicados, não vou falar tudo. Não, isso aí é trava-língua, né? E aí nós temos os anticolinérgicos, depois eu vou montar, estou montando já um trabalho, estudo com todas essas informações, mas de forma mais ampla. Isso aqui está muito resumido, para quem tiver interesse em conhecer. A maconha, que é uma erva, né, cannabis, em 3 tipos, a sativa, a índica e a ruderalis, que é tipo, né? O cacto, né, o cacto de São Pedro, do Peru, e o cogumelo mágico também, que é de onde tira o LSD, o próprio cogumelo, que é o que nós temos aqui, inclusive no Brasil, que também o chá do cogumelo promove alucinações, o êxtase, né, que é um psicotrópico, que tem uma forma, né, A3,4, blá, 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 enfim. E o LSD, que é muito antigo, mas é usado até hoje, getilamida de ácido lisérgico, também provoca uma ação hepática, ele age diretamente nos rins. Tudo isso, gente, nós vimos, eles provocam transtornos mentais. E quais são os transtornos mentais mais comuns no Brasil? Quais são os tipos de transtornos mentais? O DMS, que é de Diagnóstico de Saúde Mental, ele fala em mais de 300 tipos de transtornos mentais catalogados. Nós não conhecemos quase nada, né? São classificados em grupos como os transtornos neurocognitivos, Alzheimer e outras doenças, transtornos mentais psiquiátricos, de personalidade ou comportamento, né? Passa um quadrinho, eu vou mostrar rapidinho, olha, transtornos, os principais transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão, tudo como transtorno, transtornos alimentares. Aqui tem o percentual na população, tá? O quanto que isso atinge na população. Eu acho que dá para... Esses percentuais têm a ver com cada item aqui, tá? Não vamos passar tudo por conta de tempo também. Transtornos alimentares, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, estresse pós-traumatismo, transtorno de personalidade borderline, demência, deficiência intelectual, transtorno de desenvolvimento, autismo, narcisismo, que é uma síndrome, né? E outros. A gente for entrar, aí tem outras psicoses, psicopatias e sociopatias, como nós falamos também no domingo passado, mas não dá para a gente abranger. Vamos identificar a questão do uso agora. Como é que nós podemos identificar o uso em alguém da nossa família ou até um filho, um adolescente, uma adolescente? Nós temos... Está fora de posição. Para cima. Volta. Eu acho que eu abortei. Não. Mas beleza. Deixa por enquanto aí. Eu preciso de 2 jovens, os mais jovens, quem são? Você? André, você. 2 jovens. Só para a gente entender alguma coisa, porque nós vamos agora fazer uma pausazinha aqui, um minutinho aí, mas para a gente identificar o uso, tá? Nós já falamos antes. Nós temos um quadro de mudança de humor, mudança de comportamento, quebra do rendimento escolar, nós já falamos antes, não é muito difícil, alteração do sono, sintomas físicos, mutilação e pensamento suicida. Isso fala sobre a dependência pré-estabelecida na depressão. Aonde isso se torna dependência química? Como é que a gente consegue identificar? Quando nós vemos
grosserias, além de tudo isso que nós falamos, mentiras, dissimulações, contendas, agressões físicas e morais, isolamento, chantagem e etc. O mesmo jovem, o mesmo adolescente ou a mesma criança, tá, se desenvolvendo dessa forma. Isso vai gerar a dependência química. Ok? Faz favor para mim. Abre aquela sacolinha ali. Como vocês estão me aturando até agora, né? Isso. Aí vocês vão lá com isso. Cada um pega um. Abram. Escrevam, por favor, para cada um. Uma dor de boca, né? Por conta desses três todos. Lá tem gente já salivando aí. A gente salivando. Um dia frio, né? Chuvoso. Um docinho. Um cafezinho, reação. Vai comer. Já comeram docinho? Pode comer. Não sei. Direita fazendo efeito, não tem mais não. Todo mundo ganhou o docinho aí, né? Chegou lá. Maravilha. Depois tem mais duas. Acho que sobraram duas caixinhas ali, não foi não? Ah, depois a gente distribui mais uma caixinha para tomar uma aguinha. Vocês já comeram docinho, né? Todo mundo comeu docinho. Quem não comeu? 3, 4. Eu ainda não. 5, não. Vocês ainda não comeram docinho. Foi do almoço, né? Tá bom. Coloca o próximo, por favor. Nós vamos agora conhecer um pouco disso, né? O maldito paraíba. O que nós temos hoje é um mundo assim. O mundo das drogas, ele tem sido conhecido como o maldito paraíso, porque todo mundo acha que é lindo, maravilhoso fazer uso do crack, da maconha, da cannabis, do pó de macaco. Vocês não sabiam que tem isso, né? Quando eu chego ali, tá? Heroína, cocaína, anfetaminas, bolinhas, balinhas e doces. Aqui nós temos um quadro com todas as drogas juntas, né? Nós temos aqui o crocodilo. O que é o crocodilo? É uma droga que já está chegando no Brasil, que ela provoca uma escamação da pele que cai a casca, né? Como casca do crocodilo, e mata muito rápido. O K9 transforma o camarada num zumbi, literalmente. Ele perde completamente as faculdades mentais, ele não serve para mais nada, não é nada, só Jesus mesmo para ter piedade e misericórdia dele. E aí nós temos também aqui, olha, o álcool gel com Coca-Cola. Na época da pandemia, vocês lembram? O álcool gel foi espalhado em tudo quanto é canto. E aí o dependente do álcool fazia o quê? Olhava aquele álcool gel e escondia. Chegava no primeiro barzinho, ganhava uma Coca-Cola. E eles descobriram, olha como é a mente humana, que se você misturar diluir o álcool gel na Coca, ele fica gostoso e dá um up maluco. Vocês já pararam para pensar? Se alguém tem um pouquinho de conhecimento de química aqui, até me ajude, tá? A química do gel, para chegar a ser gel, com a química da Coca-Cola. Vocês já pensaram na combustão que isso promove? Potencializa a capacidade do álcool em até 30 vezes. Ou seja, se ele tomava lá 5, 6 corotes no dia, ele precisa de meio. Só que ele cai. E aquilo corrói, frita por dentro, pulmão e estômago, frita. Nós tivemos um caso
de um dos feridos que a gente tratava, que precisou ser operado no pulmão, foi feito drenagem, raspagem, um monte de coisa e tal. E no exame dele você via assim, sabe aquela peneirada do ovo que queima na frigideira? Era aquilo. A foto é como é o nome do exame, né? Tomografia. Você vê a imagem, a ressonância, né? Você vê a imagem do pulmão dele. Vendo fazer 8 furos para poder drenar esse pulmão. Esse menino morreu por Deus. Frita. Né? Pega toda a parte do esôfago, frita. Vai para o intestino, frita. E frita o cérebro. Mais um pouquinho. Formas de apresentação com as balinhas. Faça por favor. O que são as balinhas? Vocês estão vendo aqui? Esses docinhos aqui, olha. Lembra da infância? Não sei se está muito claro, se dá para enxergar. Né? Mas são balinhas que imitam aqueles docinhos da nossa infância. Aqui tem umas pastilhazinhas, o xanã. Docinho, xanás, né? Docinho de café solúvel. Esse o corpo branco aqui, o xarope, né? Eles misturam lá com algumas coisas e tal. O ácido glicético tem um selo, sabe selo com informações históricas que a gente usa na escola? Né? Esse selo é comestível, você coloca na boca e ele dissolve na língua. E ele tem droga. Brigadeiro com maconha. Aqui tem o lança-perfume, o dominó, parece um brinquedinho também desse tamanho, uma balinha, né? E a bala de menta. A bala de menta eles fazem como se fosse uma rapadura grandona assim, e cortam em pedaços e vendem como um caos. Mais ou menos isso, só sem embalar. Aonde tudo isso aqui está entrando, gente? Nas escolas, por intermédio dos professores. Esse é o grande problema. Existem muitos professores, infelizmente, que são adeptos do uso de drogas entorpecentes. Então, para eles fazem parte desse sistema que nós estamos vivendo. O importante é ter controle sobre as pessoas. Só que deixa a criança mansinha, calminha, fica fácil de dar uma aula. Por favor, não vou aproveitar disso, né? Orem, joelho no chão, tá? Não é balinha, não. Só que o que está acontecendo? Isso aqui ele é fraquinho? Sim, é fraquinho, ele é um relaxantezinho. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a criança queira mais. E não, mais um que me falou. Nós chegamos nisso aqui, ó. O golfinho, é o golfinho, né? São as pastilhazinhas com formato com o desenho do golfinho, o dinamite, aqui um triângulo, uma pirâmide, né, no caso, são 2 pirâmides. O CD, o formato do CD mesmo, hoje já deve estar mais moderno, que é nem MD mais, né? Aí a maçã, né, o Apple lá, também a gente conhece, não sei se é pronuncia essa, mas aí. O e-mail, o 1 to 5, né? Também é marca de um tênis, se não me engano. Vocês me ajudem aí, tá? O Dove e o Adidas são marcas que nós conhecemos, correto? Então eu sou uma criança na escola, eu já experimentei, já sei que é bom. E aí eu estou com o amiguinho ou a pessoa que está trazendo. Você me traz uma pirâmide, por favor, me traz um CD. Traz um CD para mim. Traz, ó, aquele e-mail, eu quero aquele e-mail lá, tá? Um Dove, um Adidas. Quem não conhece não vai entender a linguagem. Vocês percebem aonde vai a maldade do ser humano? Ele desenvolveu uma linguagem nisso aqui para aliciar as crianças. E as crianças na escola estão usando uma balinha, um docinho, e você não sabe o que é. Certo? Mais um, por favor. Pode passar, tem posição errada. Escorregou. E aí nós chegamos aqui também, nas formas de apresentação. Hoje nós compramos caixas de chocolates, né, inclusive bis, tá? E a gente distribui para as pessoas e dá um barato legal e pronto, você eu, né? Eu tenho que passar mal aí, verdade? Mas a ideia é isso aqui. A gente às vezes compra
promoções na rua, a gente passando com o carrinho na rua, vendendo, e você não sabe o que você está comprando. A gente tem que buscar saber a origem, ver se está lacrado, se tem todos os dados necessários, se não foi violado, porque tem gente que compra, destrói o lacre, injeta com seringa, lacra e partilha. Acho que tem mais um, né? Tem mais um? Aquele mesmo, volta por favor. Por que a gente tem que falar nisso, gente? Porque, infelizmente, o que nós estamos vivendo é isso. Quando a gente sai para as ruas, a gente vê que em cada esquina tem meia dúzia de pessoas caídas, usuários de droga, alcoolizados. Quem usa droga, usa álcool. Nem todo alcoólatra usa drogas, como as drogas ilícitas. Porque o álcool é considerado uma droga lícita. Nem todo alcoólatra usa crack, maconha e outras coisas. Mas todo usuário de crack, ele também usa droga. Isso potencializa, está fazendo com que eles venham parar debaixo das pontes, das marquises, das ruas. Não são perigosos, eles são doentes. Eles não são canalhas, eles não são maldosos, eles foram lá na escolha deles. Quando você escolhe experimentar, você não sabe o que vai acontecer. Cada cérebro funciona de um jeito, cada organismo reage de um jeito. Existem pessoas que são usuários sociais, eles só usam no final de semana e em festa. E não desenvolvem nenhuma dependência, porque eles têm um organismo resistente a isso. Fim de semana ele toma 15 latinhas de cerveja. Ele cheira 4, 5, 6 pingas de cocaína para ficar legal, para curtir o barato lá na festa. Segunda-feira ele está novo, ele trabalha a semana inteira, ninguém quis. Mas existem pessoas que não podem brincar com isso. E a gente nunca sabe quando nós vamos desenvolver a dependência, a necessidade do uso. O nosso organismo, ele tem todas as alterações, né, e evoluções do tempo, de acordo com a nossa necessidade, o uso dos medicamentos, o tipo de alimentação, enfim. E o nosso cérebro, nós já falamos, ele é inteligente e independente. Por isso que nós não devemos nem brincar com álcool e com qualquer outro tipo de droga, porque nós não sabemos em que momento o nosso cérebro vai estar, vai falar, puf, daqui para frente, quem manda é ele. Dá para entender? Por isso que é muito importante cuidar em casa. Qualquer coisa que venha à mão dos seus filhos, confete, sabe, balinha, confete. Se a gente for colocar tudo, gente, nós vamos ficar aqui 6 meses trabalhando nisso. É muita coisa. Mas um confete, pacotinho bonitinho. A Polícia Rodoviária Federal prendeu há 3, 4 semanas atrás, se não me engano, um carregamento com quase 600 quilos, alguma coisa parecida com isso, não vou lembrar agora, com essas balinhas para criança. Estava escrito lá, né? Todos os ingredientes, estava em inglês, e colocando assim, não deixar ao alcance de crianças. Quer dizer, qualquer um pode usar droga. Não deixar ao alcance das crianças. Gente, como? Como você vai pegar uma balinha e docil aqui? É só para justificar, né? O que está acontecendo hoje? A ideia é essa. Eu crio alguma coisa, eu construo alguma coisa, e aí eu coloco lá um monte de dizeres para falar, é isso, não deixe perto de criança, para justificar a minha fabricação e o ganho. Melhor seria não fazer, né? Nos Estados Unidos, não sei se mais especificamente na Califórnia, segundo eu vi informações, existem locais, tipo casas, onde você vai para fumar maconha e para usar drogas. E você tem lá prateleiras, tipo tabacaria, vocês já viram tabacaria? Trocentos tipos. E você chega lá, tem um cara que vai te orientar, não usa essa, não experimenta essa. E tem um cantinho lá, tipo de degustação. Você está pagando para ser drogado, experimentando. Não só maconha, mas vários tipos de droga. Não sei o que tanto, não pesquisei ainda, mas já é normal. E a lei acaba isso. Será que nós estamos longe disso? Não, né? Por isso, eu volto agora só para a gente entender, nós paramos por hoje.
o texto que foi lido, o irmão trouxe para mim, foi uma luz fantástica. Empolgando-se por sábios, tornam-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, baratas e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, do qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. E aí, se você continuar o texto do Romanos, ele está falando exatamente o que o ser humano está promovendo nos dias de hoje. Só que em muitas circunstâncias, por comodismo, nós somos iguais a eles. Em muitas coisas. Nós devemos ficar mais atentos, nós devemos investir na palavra de Deus. Está difícil sim pegar assim. Você corre o risco de perder o seu trabalho e o seu salário se você for falar dessa verdade. Se a gente quer é fora. Só que nós temos que ser diferentes, para que o nosso Deus ensina. É Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos dá a segurança. Mas eu espero que o. Pode comer o chocolatinho que não vai fazer mal, não tem mais. Espero que não tenha feito efeito contrário nenhum. Que Deus abençoe vocês. Aí eu acho que domingo que vem nós temos o café. E o outro eu acho que a gente consegue concluir. Né? Eu queria saber, antes da gente encerrar, existe alguma dúvida, alguma pergunta?